E aí que ele traz que justamente a palavra que nós em português falamos muito quando alguém nos faz um favor é obrigado. E vem justamente dessa origem. Eu me sinto obrigado a te retribuir em algum momento. Tanto é que ele traz aqui, agora eu perdi, aqui em virtude da regra da reciprocidade, somos obrigados a retribuir no futuro os favores presentes, convites e itens semelhantes. Ele diz, inclusive, que depois, uma vez que a gente consegue fazer um favor para alguém, a gente constrói uma rede de gratidão. Isso significa que, mesmo com o passar do tempo, mesmo que eu tenha feito um favor pequeno, essas pessoas tendem a continuar retribuindo aquela ação do bem que eu fiz para aquela pessoa. Ele traz aqui um exemplo aqui ele fala assim, o melhor exemplo que conheço de como as obrigações recíprocas podem se estender ao longo do tempo envolve a incrível história de $5.000 em ajuda humanitária trocada entre México e Etiópia. Então, em 1985, a Etiópia passava ali por um sofrimento, né, em questão de fome e tudo mais, não que hoje não passa, mas assim, na época era uma questão bastante forte por causa dos anos de seca e guerra civil. Os habitantes estavam morrendo de fome e além das doenças, e diante disso, não me surpreenderia como uma ajuda humanitária de $5.000 do México para aquele país carente. Aí ele até fala, lembro-me da minha sensação de espanto. Porém, quando uma matéria sucinta do jornal insistiu em dizer que a ajuda se deu em direção oposta, peraí. E aí ele se assustou quando a Etiópia, mesmo pobre, decidiu ajudar o México depois de um terremoto que teve no México. Então, mesmo a Etiópia não tendo condições, eles ajudaram, porque um dia o México, lá em 1900 bolinha, ajudou a Etiópia. Então, isso fica guardado mesmo com o tempo. Não, tinha uma obrigação que a Etiópia tinha com o México, tipo, tô pagando minha dívida. Tá Mesmo aqui, ó. isso, ó. Aham. E às vezes você já pagou, então você me deu um presente, eu te chamei pra almoçar. Mas o ato de você ter feito algo pra mim sem eu ter pedido nada, eu vou me sentir, mesmo com o passar do tempo, essa obrigação vai existir no meu coração como uma rede de obrigação, que é o que ele chamou aqui, apelidou esse nome. Sim. Algo muito interessante também é que ele fala aqui de como isso não afeta só a pessoa que recebeu o favor, mas os que estão ao redor dela. E aí ele conta a história de um universitário que recebeu uma carona completamente inesperada em um dia que ele precisava muito, porque estava chovendo, o carro quebrou e tudo mais. Isso é um exemplo de algum relato dos leitores. E aí a pessoa não conseguiu ajudar aquela que por exemplo, o Joe me deu uma carona, eu não consegui retribuir diretamente o Joe. Porém, a minha família ficou tão, assim, agradecida por terem me trazido em segurança que eles deram um jeito de ajudar o Joe. Ou de ir na universidade, entregar algum tipo de coisa. Então, de qualquer maneira, esse favor, ele, além de contagiar aquele que recebe, contagia aqueles que estão ao redor. Então, é uma arma extremamente importante. E aí, uma coisa que eu achei muito legal, que ele traz aqui, que a pergunta... Não, uma professora de inglês do 5º ano me escreveu sobre um teste que aplica aos seus alunos sobre o emprego correto dos tempos verbais. E aí ela perguntou, o futuro de eu dou é... E aí um garoto respondeu, eu recebo. Ele não acertou a conjugação, mas pensando socialmente falando, ele acertou a regra. Porque quando a gente dá, certamente a gente receberá. Algo a comentar em relação a isso? Na verdade, um exemplo um pouco exagerado que foi colocado aqui, um depoimento que qual é o nome dele mesmo? Robert Cialdini recebeu, é de que um rapaz, ele estava saindo do trabalho, ele trabalhava com recursos humanos de uma companhia, de uma empresa. Ele estava saindo do trabalho, estava um gelo, uma geaca, e parece que o carro dele estava atolado no gelo. Estava congelado. O quê? Da moça que ajudou ele. Não. Não é? Não. O rapaz estava preso no gelo, e aí um outro cara, que já era de outro setor, nem do setor dele, porque todos do setor dele tinham ido embora, um outro cara foi e ajudou a tirar o carro dele que estava atolado no gelo. Aí ele falou que 2 semanas depois, ele trabalhava com recursos humanos, rolou na equipe do recursos humanos que esse cara seria demitido. E ele foi até o presidente da empresa interceder pelo cara. E aqui tá escrito assim, ó.
embora eu ignorasse a moralidade daquele homem, decidi ir até o presidente da empresa a fim de interceder por ele. Até hoje, embora muita gente tenha vindo questionar o caráter daquele homem, sinto-me em dívida com ele e disposta a defendê-lo. Então, o cara não perdeu o emprego porque ajudou é verdade. uma vez a desatolar um carro que estava no gelo. E assim, não sei se não tá falando aqui se o cara deu golpe na empresa ou não, mas muita gente questionou essa atitude dele porque aquele cara estava sendo acusado de agir de forma antiética na empresa. Exatamente. Então, olha como o poder da reciprocidade age nas pessoas. E só um outro exemplo pra gente poder dar seguimento, que eu acho muito legal, porque eu trabalhei nessa indústria e realmente, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, olha que bizarro, que às vezes nem na própria ciência dá pra gente confiar 100%. Ele fala assim que, desculpem-me se como cientista acho graça dessa declaração. Os cientistas equilibrados e ponderados já sabem que são tão suscetíveis quanto qualquer outra pessoa a esse processo da reciprocidade. Ele diz que, um estudo descobriu que 100% dos cientistas que descobriram e publicaram resultados em apoios de medicamentos que são bloqueadores de canais de cálcio, não importa o que isso é, só importa que é um medicamento para doenças cardiovasculares. Então, de novo, 100% dos cientistas que descobriram e publicaram resultados favoráveis a esse tipo de medicamento haviam recebido favores anteriores, como viagens grátis de determinada indústria farmacêutica, financiamento de pesquisa ou empregos. Já os pesquisadores, apenas 37% das pessoas que criticaram o remédio haviam recebido apoio. Ou seja, as pessoas que recebem apoio falam muito bem. Aqueles que falam bem, ou aqueles que falam mal, geralmente não recebem apoio na pesquisa, não recebem viagem para fazer o estudo, não tem a concessão de um laboratório, e elas tendem a não gostar. Não pelo fato de que aquela medicação tem uma ação comprovada, mas sim porque o laboratório que quer vender não os ajudou. Ou seja, nem na ciência muitas vezes a gente pode confiar, mas o poder de uma pequena gentileza pode levar você a muitas vezes tomar uma medicação que você acha que é boa. Ele finaliza o capítulo falando sobre política também. Sim. Ele fala que um cara chamado Lyndon Johnson, ele era ele era um político que os cientistas políticos ficavam abismados com o poder político dele. Ele tinha ele era muito quisto por muitos, então ele conseguiu chegar a presidente do Congresso americano, uma coisa assim, e até congressistas que eram oponentes dele conversavam com ele sobre as propostas que ele tinha, e ele conseguia fazer o que ele queria ser feito. Lembrando que isso não é errado. Ele trabalhou, veio por conversou daqui e dali e atingiu o objetivo dele. Aqui não tá falando se ele foi corrupto ou não, tá? É que o Brasil, geralmente quando o cara é bem politizado assim, ele é corrupto. Não necessariamente seja isso, tá? E isso não tá errado. Aí ele tava falando que o fato dele fazer concessões para outros políticos, assim, eu vou votar a sua lei aqui, mas eu quero alterar não sei o que. Ele fazia concessões. E quando ele tinha a lei dele para votar, ele ia cobrar a concessão que ele tinha feito antes, e como reciprocidade, as pessoas tinham que retribuir ele. Ele faz um paralelo com outro cara chamado Jimmy Carter, que ele era parlamentar também, acho que ele era senador, se eu não me engano. E esse Jimmy Carter, ele fez uma campanha à presidência dizendo que não devia nada para ninguém. E ele diz assim, sua campanha se baseou em sua posição independente. E ele chegou à Casa Branca, ele foi presidente dos Estados Unidos. Só que a questão era, ele não devia nada para ninguém e ninguém devia nada para ele. Então ele não tinha uma governabilidade muito boa ali na região, porque ninguém tinha pretensão de retribuir algo que ele tinha feito anteriormente.